Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Japão em Segurança. Neste vídeo eu vou responder a perguntas que me colocaram em resultado de vídeos anteriores. Portanto, eu vou colocar aqui em cima, se vocês quiserem consultar, o vídeo da série de onde veio esta pergunta que eu vou responder aqui hoje. Portanto, abram numa nova tab, abram num novo separador para irem ver esse vídeo. Ainda bem que vocês me colocam perguntas e ainda bem que a série de vídeos do Japão em Segurança está a suscitar mais perguntas. Eu fico particularmente feliz de poder responder diretamente às vossas perguntas. E esta é sobre medicamentos, ou seja, drogas legais, porque vamos já tirar de cima da mesa essa questão. O Japão não é o tipo de país onde vocês possam entrar com drogas recreativas, não, de todo. Portanto, vamos aqui falar de drogas legais, de medicamentos, de fármacos, daquelas coisas que os médicos vos receitam ou que vocês tomam porque sabem que funciona para uma dor de cabeça, para uma gastroenterite, etc. Esse estilo de coisa. E que as pessoas muitas vezes, não é? Por maioria de razão, quando estão em viagem, e ainda bem, preparam algumas coisas para levarem consigo. E fizeram-me essa pergunta, então, mas se já referiste que há a questão dos medicamentos, importas-te explicar melhor? E lá vou explicar melhor. Então, o Japão, como a esmagadora maioria dos outros países, tem um controle de fronteiras em relação aos medicamentos. O controle fronteiriço existe em todos os portos, aeroportos, etc. Portanto, qualquer que seja a via pela qual vocês entram no território japonês, a vossa bagagem vai ser controlada. Ou vai passar num scan, numa espécie de raio-x, onde vão ver o que ela tem por dentro, ou vão ser aleatoriamente, vão ser retiradas algumas malas para ser abertas e passar a revista. Aleatoriamente também pode passar por um cão farejador treinado para farejar drogas e medicamentos, etc. Portanto, há muitas maneiras de controlarem a vossa bagagem, não só a bagagem de porão, mas a bagagem que vocês trazem com vocês. Então, é virtualmente impossível fazer o tráfego, o smuggling, o entrar no território de drogas que não sejam declaradas, mesmo que sejam medicamentos. Então, em relação aos medicamentos, em relação à medicação humana, o Japão tem, obviamente, o seu próprio sistema de controle. E e é isso que eu vou explicar aqui neste vídeo, ele entra em ação bem antes da vossa viagem, bem antes de vocês saírem de casa para irem para o aeroporto. A lei japonesa é soberana em relação ao controlo do que passa nas suas fronteiras. Portanto, coisas como, mas no meu país isto é permitido, ou no meu país isto não é considerado um medicamento, é venda livre, é uma coisa que eu posso comprar no supermercado, nem sequer tenho que ir à farmácia. Isso não interessa. No território japonês, o que conta é a lei japonesa, não é o que se faz no vosso país, ou se as coisas são completamente banais no vosso país. E este é um dos pontos principais, não só desta série de Japão em Segurança, mas de muitas outras coisas que eu ponho aqui no canal. É as pessoas perceberem que lá por serem visitantes temporários ou estudantes com visto de estudante ou turistas, isso não quer dizer que, por serem temporários, isso não quer dizer que não se apliquem as leis do território japonês. Então eu quero-vos dar mais informação para vocês não passarem por nenhum tipo de problema por causa disto. Então, quando vocês são tipicamente um turista, vamos utilizar esse cenário hipotético. Vocês são um turista, vocês estão a ir para o Japão de férias. Se vocês forem de nacionalidade portuguesa, por causa do acordo que existe entre Portugal e o Japão, vocês nem sequer precisam de pedir antecipadamente um visto de entrada no Japão. Basta entrarem com um passaporte válido e que tenha uma validade igual ou superior a 6 meses e que vocês não tenham nenhum impedimento. Vão ver o outro vídeo que eu tenho aqui no canal, o Proibidos de Entrar no Japão. Vão ver esse vídeo. Existem algumas circunstâncias em particular em que não podem, mas em geral vocês não têm que pedir nada antecipadamente, é comprarem os bilhetes de avião e irem, desde que as fronteiras estejam abertas. Então, quando vocês chegam ao território japonês, é que têm que declarar o motivo pelo qual estão a entrar. Portanto, quando vocês estão na fase da imigração, ou melhor, da imigração, entrar no território. E aí vocês declaram que são turistas, no máximo eles pedem-vos para ver
o primeiro alojamento que vocês têm marcado, o número da reserva do primeiro alojamento que vocês têm marcado, para saber que vocês têm para onde ir. Também podem pedir para ver comprovativo de que o vosso bilhete de avião era de ida e volta e que tem bilhete de volta. Isso é o máximo que vos podem pedir, e claro, e o passaporte. E depois eles colocam no vosso passaporte esta etiqueta. Isto nem sequer é um carimbo, é um autocolante, mas é muito forte, é um autocolante forte que fica no vosso passaporte e que é o visto temporário para visitante e utilizado para turistas. Ora bem, para Portugal e para uma série de outros países, este visto temporário standard, que é normalmente considerado o visto turístico, tem a validade de 90 dias, ou seja, 3 meses. Vocês podem estar lá no território 3 meses, ninguém vos pergunta nada. Há coisas que vocês não podem fazer com este visto. Por exemplo, não podem realizar trabalhos remunerados, ir a entrevistas de emprego, uma série de coisas. Agora, o que eu queria salientar aqui para a questão dos medicamentos, por causa do visto de turista, que é este o Temporary Visitor, o visto de turista ser de 90 dias, a etiqueta que é colocada no passaporte diz 90 dias, isto é uma fotografia real, a esmagadora maioria das pessoas pensa, é levada a crer, que pode entrar no Japão com medicação regular, não é nada extraordinário, não são drogas, etc. É só medicação para 90 dias. Essa é uma ilação, é assim uma coisa quase automática, é um clique que as pessoas fazem. Então esse é o primeiro que eu vou esclarecer. Vocês não podem entrar no Japão com medicamentos para 3 meses. E esta frase é absoluta. Vocês não podem entrar no Japão com medicamentos para 3 meses. Assim, entrar só, sem nada, não podem. Há circunstâncias muito específicas, já vamos ver mais para a frente, que vos permitem entrar no Japão com medicamentos para longos períodos de tempo, exige o preenchimento de certos formulários, exige serem pré-aprovados e não é uma coisa que vocês podem simplesmente meter na mala e ir e esperar que passe. Cool, não, não ignorem isto, está bem? Então, essa é a primeira coisa que eu queria desfazer. Esse mito, queria desfazer esse mito. Lá, porque o visto de turista tem 90 dias, isso não quer dizer que vocês podem levar medicamentos para 90 dias assim, à maluca, como se costuma dizer. Então, os medicamentos que são de venda livre e que podem. Venda livre, mesmo no vosso país de origem, não é só no vosso país de origem, é os que são de venda livre no Japão. Porque há coisas que são de venda livre no vosso país de origem que não são necessariamente de venda livre no Japão. Os medicamentos que são considerados de venda livre no Japão podem estar na vossa bagagem, como pertences pessoais, em quantidades que seja fácil auferir ou deduzir que são para mais ou menos um mês. Ninguém vai estar ali a contar. Quer dizer, não vai estar, não sei, depende de quem é que vocês calham na fronteira, mas contar os comprimidos não é típico. Mas é uma quantidade que é considerada para até um mês. Isso é legalmente permitido sem qualquer tipo de pré-requisito, sem preencherem papelada, sem terem que declarar nada. Vocês levam montes de paracetamóis, ou montes de brufenes, ou montes de antiácido, porque sabem que são uma pessoa que tem refluxo, ou levam um antibiótico de largo espectro, que arranjaram alguém que vos passasse uma receita, porque têm medo de ter uma infecção e querem tê-lo com vocês. Portanto, esse tipo de coisas, se for com duração até a quantidade para ser usado até um mês, e se não tiver nenhum ingrediente da lista de proibidos, assim vocês podem levar na vossa mala. Tenham em conta, é a lista dos ingredientes proibidos. Isso existe, ok? Então este é o segundo grande aviso deste vídeo. A segunda coisa que vocês têm que ficar a saber que existe. Existe uma lista que não é fixa, ela é regularmente atualizada. São retiradas coisas da lista e são colocadas coisas da lista, que é a lista dos ingredientes dos fármacos proibidos. Não é dos medicamentos proibidos, é dos ingredientes proibidos. Isso tem uma diferença importante, porque vocês têm que ir à lista de ingredientes do vosso medicamento e comparar com esta lista dos ingredientes proibidos. Se o vosso medicamento tiver um ingrediente proibido, ele é um medicamento considerado uma droga ilegal no Japão. E vocês não podem entrar no país com isso. E não podem andar no país com isso. A questão é, às vezes, já recebi montes de vezes pessoas que me disseram: mas eu não sabia nada disso, fui, levei e passou. Não me fizeram nenhuma vistoria na entrada do país. Está bem, mas lembrem-se, porque eu também disse aqui neste vídeo, nesta série de vídeos, vão lá ver,
Os polícias japoneses podem fazer uma vistoria às vossas malas em qualquer parte da rua do Japão. Não tem que ser uma situação tipo um protesto ou vocês estarem a fazer uma coisa esquisita num bar ou qualquer coisa. A polícia japonesa pode revistar qualquer cidadão japonês e qualquer cidadão estrangeiro no seu território. Os próprios hotéis têm check-ups de coisas destas, nomeadamente aquela fase em que vocês pedem para guardar a bagagem na entrada e na saída do hotel. Podem ter revistas, podem ter cães farejadores que vão lá, etc. Portanto, não é por vocês terem passado no momento de entrada do país que isso não significa que durante a vossa estadia vocês não vão ser apanhados, mesmo não estando a fazer nada de tecnicamente errado. Vocês não estão a fazer nada errado, nada ativamente criminoso, mas se não estão a respeitar as miudências da lei do país, vocês estão numa situação muito precária. E para evitar esses problemas é que eu dou estas informações. Então, a lista de ingredientes proibidos. Como é que vocês sabem disso? Estas informações existem, estão disponíveis. Então, vocês vão ao website do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar, podemos traduzirmos isto, do Japão, e vocês, o mhlw.go.gp, e vocês conseguem consultar periodicamente esta lista dos ingredientes proibidos. À data da consulta que eu realizei, havia 25 ingredientes. Aqui é um screenshot só de alguns. Então vocês vão vendo o vosso medicamento que têm na mão, tem alguma coisa destas. Se não tem nada disto, se o vosso medicamento não tem nenhum destes ingredientes, e se vocês só levam uma quantidade pequena, isso é um medicamento considerado de venda livre no Japão. Por exemplo, não é um narcótico, não é um psicotrópico, não é um daqueles medicamentos para a hiperatividade, não é, estão a ver? Não é um opiáceo, etc. Vocês, se forem quantidades pequenas, podem de facto entrar no território com ele. Também vos recomendo a consultarem, ainda deste mesmo Ministério, é este Ministério que gera isto tudo, portanto andem lá no website e consultem. Para além da lista dos ingredientes proibidos, existe um outro documento em PDF, muito útil de vocês consultarem, que até está super bem organizado. Está organizado em perguntas frequentes, questions and answers, for those who are importing medicines into Japan. Esta é uma daquelas coisas em que o inglês não é muito claro, o inglês do documento que eles emitiram, porque parece que as pessoas que estão a importar, não é? Estão a levar para lá medicamentos em bulk, em atacado, para vender lá ou para abrir uma farmácia lá ou qualquer coisa assim. Não é isso. Eles consideram e considera-se importação de medicamentos sempre que vocês entram no território com medicamentos, mesmo que sejam para uso pessoal. Então, este PDF que está lá, dentro das perguntas mais comuns, uma delas que aparece é a referência a um determinado formulário. E agora temos aqui o nosso visitante habitual dos vídeos a fazer a sua aparição. Este não tem medicamentos, mas é muito ativo. Se calhar precisava de medicamentos para ser menos ativo. Ora bem, ele pergunta aqui, está aqui a questão. Como é que eu posso? Eu tinha-vos dito que de certos medicamentos vocês podem levar até aproximadamente um mês de consumo. Então a pergunta é, como é que eu posso levar mais do que um mês de medicamentos para o Japão? Imaginam que vocês querem fazer uma viagem longa, que vocês querem realmente usar os 90 dias que têm no vosso visto, mas querem ter, ou precisam ter, têm, por exemplo, uma doença crónica, que há certa medicação que vocês têm que tomar, então precisam ter medicação para aquele tempo todo. Ora bem, como é que eu posso levar coisas para mais de um mês? Ou medicação daquela que é uma medicação muito específica, uma medicação que realmente é para uma doença crónica ou para outra situação em que vocês têm mesmo que ter essa medicação com vocês. Por exemplo, são diabéticos e têm que ter a insulina injetável, não é? As agulhinhas pré-cheias, já lá dentro, com as doses de insulina. Ou das alergias. Portanto, medicação muito específica e medicação dentro de um dispositivo médico, de um aparelho, neste caso é a seringa, outra coisa, que vocês têm que usar, ou a bomba da asma. Portanto, em todas essas situações, medicação para mais de um mês, medicação de doença crónica, medicação que exige um aparelho, todas essas situações estão abrangidas por uma exceção, essa regra geral inicial que eu disse, que é aquilo que for autorizado por este Ministério do Japão, mediante a entrega
de um processo que se chama o Ewing Kakunin Show. Ora bem, o este medicamento, o Yu Kakunin Show, é uma coisa que gera muita controvérsia online. Primeiro porque este é o nome mais recente dele, mas ele já teve montes de versões anteriores. Para além de mudarem o nome, também mudaram um bocadinho dos critérios do que se tem que preencher e de como é que o processo funciona. Então as pessoas fazem muita confusão. Ah, não, não é este, é o outro, eu não sei o quê. Vou tentar organizar a informação. Então, se vocês quiserem ter a certeza que não há problema nenhum com a medicação que vocês levam para o Japão, antes de viajar, na melhor das hipóteses, um mês antes de viajar, mas eu acho que isso já é cut it close, eu acho que isso já é abusarem muito da sorte. Eu diria 3 meses antes de viajar, vocês vão a esta página deste Ministério, descarregam este documento em PDF, preenchem-no e submetem-no. Porque de antes isto chamava-se Yakan Shomei, e vocês vão, se virem coisas na internet de Yakan Shomei, esqueçam. Isso era só até 2020. Há muita confusão acerca disto, porque o nome do documento mudou, agora é Union Kakunin Show, mas para além do nome do documento, o procedimento também se alterou, as coisas que são pedidas para trás e para a frente nos e-mails também se alteraram. Portanto, o processo já não é o Yakan Shomei, não vale de nada vocês procurarem este nome ou seguirem sites que falam disto, ok? Acabou, caput, 2020 morreu. O que é que vocês precisam? Este é o processo, mais ou menos, como é que funciona. Existe o Ministério do Japão e depois existe digamos, a Autoridade Regional de Drogas e Medicamentos. Do sítio para onde vocês vão no Japão, ou pelo menos do sítio onde vocês entram no Japão. Se é Kanto, se é Kansai, portanto, se é Kanto, se é os aeroportos de Tóquio, se é Kansai, se é os aeroportos de Osaka, portanto, por onde se é Fukuoka, se vocês vêm de barco da Coreia, etc. Por onde é que vocês entram no Japão? Aí, o sítio onde vai ser feita a fronteira, aí é que eles têm, porque isto é uma organização de prefeituras, governos regionais, aí é que eles vão ter a pré-aprovação de vos deixar entrar. E só quando eles têm lá a pré-aprovação de vos deixar entrar é que vocês podem de facto entrar. Portanto, vocês têm que submeter o formulário com tudo o que é pedido de anexos. Depois este processo vai ser analisado não só pelo Governo Central, pelo Ministério, mas também pela Autoridade Regional. Eles podem vos pedir mais informação. Portanto, o gather information, o recolher da informação, pode andar para trás e para a frente. Vocês têm que ter um endereço de e-mail, porque se for slow mail, se for correio, isto é muito lento. Hoje em dia faz tudo por e-mail. E depois eles lançam um certificado. E esse certificado final que eles vos mandam para o vosso correio eletrónico é que vocês, em PDF, vocês têm que ter as duas versões. Vocês têm que ter a versão em PDF no vosso correio eletrónico, guardado offline, de maneira a vocês poderem mostrar quando estão na fronteira, na entrada, na imigração, na entrada no Japão. Portanto, vocês têm que conseguir abrir um telemóvel, um iPad, um computador e ter acesso a esse PDF no vosso e-mail, mesmo estando offline, porque vocês ainda não vão ter internet nesse sítio do aeroporto ou do porto. E vocês também têm que ter em papel impresso. Mas esse documento que vocês recebem é o final do processo. O processo pode demorar algumas semanas para trás e para a frente para eles pedirem certificados e receitas e documentação. E depois eles avaliam esse processo, estudam esse processo, dizem esta pessoa, nós conseguimos ter aqui provas de que esta pessoa precisa desta medicação e vamos emitir um certificado que diz esta pessoa, identificam-na, precisa desta medicação, identificam-na, nesta quantidade identificam. E é esse documento que eles vão ter no controle fronteiriço. E é com esse documento que eles vão confrontar o que está no documento e o que vocês têm na mala. E se bater certo, passa. Se não bater certo, não passa. Antes ainda disso, quando eles vos estão a enviar o documento para o e-mail, o documento final, que vocês têm que ter muito bem guardadinho e impresso no momento de entrada, é que eu já vi pessoas fazerem isto tudo e depois esquecem-se do papel no fim. Tá? Isto, eu estou-me a rir para não chorar, porque é muito mau.
Então, quando vocês estão neste processo, obviamente que vocês vão ter que pagar. Vão ter que pagar por terem esta certificação que vos permite entrar no país com medicamentos. Porque o tempo que o Ministério teve a trabalhar para vocês significou que eles estiveram a trabalhar, portanto, eles têm que cobrar. Quando vocês estão nestas páginas, eu vou deixar aqui os websites dos ministérios. Quando vocês estão nestas páginas, vocês conseguem consultar toda a informação em inglês, o que já é muito bom. Ok, pode haver algumas circunstâncias em que o inglês está um bocadinho macarrónico, mas normalmente percebe-se o suficiente. Então, nunca é demais dizer que se vocês quiserem fazer o processo que leva à emissão do Yunyu Kakunin Show, vocês devem iniciar este processo. Diz aqui no website entre 2 semanas e um mês. Eu digo até 3 meses antes é o ideal. Porque é muito mais tempo se vocês quiserem ir para o Japão na altura da floração das sakura, na primavera, ou na altura das folhas ficarem vermelhas, para verem momiji, não é? A observação dos áceres em envermelhecer, porque isso são épocas de turismo muito alto no Japão, então há muitos pedidos de entrada no país e a percentagem de pedidos de turismo internacional no país que precisam de submeter também isto é maior, logo o processo que é gerido por ministérios públicos e governos prefeiturais de funcionários públicos, o próprio processo também é mais lento. Então vocês têm que ter em conta, se viajam numa época alta, a antecedência com a qual têm que fazer isto é maior. Toda a documentação é submetida em inglês, não têm que se preocupar com isso. Aconselho-vos vivamente a não ignorarem este aspecto, ainda bem que me colocaram esta pergunta para esclarecer. Lá está, se for até um mês, não há grandes problemas se consultarem a lista dos ingredientes proibidos e não levarem coisas a mais. Vejam mais vídeos deste canal, coloquem mais comentários e perguntas, porque o objetivo é mesmo que vocês sigam estas séries e me digam o que é que vocês querem saber mais destas temáticas destas séries. Obrigada e até ao próximo vídeo.